A temperatura no Brasil está subindo. E não é do clima que estamos falando. É de uma tensão social e política que, segundo o jornalista Ivan Alves Filho, pode estar chegando num ponto de ebulição. Hoje, a gente vai mergulhar nos argumentos dele sobre a crise atual do país, com base no seu artigo. Olha, o autor já começa com essa metáfora bem forte, que dá o título ao artigo dele. A temperatura está subindo. Essa frase de cara já dá um tom de tensão, de algo que está prestes a ferver, sabe? É a ideia central que a gente vai explorar aqui. Bom, se a temperatura está subindo, a gente logo se pergunta, né? Quais são os sinais dessa febre toda? O que foi que nos trouxe até este ponto? É exatamente isso que o autor tenta responder, e é por aí que a nossa análise começa. Para entender esse diagnóstico, o artigo propõe uma viagem pela última década. Um período que, segundo essa análise, foi marcado por uma sequência de verdadeiros abalos sísmicos na nossa política e na sociedade. E que sequência de crises é essa que ele aponta? Bem, ele conecta eventos que marcaram todo mundo. Começa lá nas manifestações de 2013, passa pela Lava Jato, pelo impeachment, pela eleição do Bolsonaro e vai até os ataques de 8 de janeiro. A tese aqui é que nada disso aconteceu por acaso. São todos elos de uma mesma corrente, de uma crise que não parou. Mas não é só isso, sabe? A análise vai mais fundo. O autor argumenta que, debaixo dos panos, a própria estrutura do Estado começou a apresentar rachaduras. Ele fala do constante bate-cabeça entre os poderes, de escândalos em lugares que deveriam ser super seguros, como o INSS e a Caixa, e até de suspeitas em cima do judiciário. É a imagem de uma instabilidade que parece se espalhar por tudo. E para achar a raiz desses problemas todos, o autor convida a gente a fazer um exercício, olhar um pouco para trás, para o nosso passado recente, como se fosse um espelho do que vivemos hoje. Vamos ver o que ele destaca? E olha, o balanço que o autor faz do nosso período pós-redemocratização é bem pesado. Presidentes que foram presos, impeachments, manobras na Constituição. É um histórico que, na visão dele, acaba minando a confiança nas instituições. Mas aí, no meio disso tudo, ele aponta uma exceção, um ponto fora da curva. O governo de Itamar Franco, que ele descreve como um raro momento de lucidez e competência. E por que esse período foi tão especial na visão do autor? Bom, não foi só por causa do Plano Real que estabilizou a nossa economia. Foi também a criação da CPLP, do Ministério do Meio Ambiente e, um ponto fundamental, a qualidade das pessoas no governo. Ele chega a comparar com momentos históricos, como os governos de JK e Jango, o que é um baita elogio. Então aqui está o ponto central da análise dele. O governo Itamar teria sido um breve lampejo de bom senso. Depois disso, o Brasil teria mergulhado num ciclo vicioso. O autor usa essa expressão forte, encontro marcado com a corrupção e a incompetência, quase como se essa decadência não tivesse sido um acidente, mas um destino. Ok, o diagnóstico é duro, mas e a saída? Existe uma luz no fim do túnel? A análise não fica só apontando os problemas, ela também tenta buscar um caminho para a solução, e é para isso que a gente vai olhar agora. Para buscar uma solução, o autor se baseia nos ensinamentos de um ativista social, o Hilário Pinha. A ideia principal é que não adianta só ficar reagindo às crises. É preciso ter um movimento proativo, bem estruturado. E esse movimento, segundo ele, tem duas partes. E a solução viria em 2 passos. Primeiro passo, o Brasil precisa ter um projeto de nação. Quer dizer, aquela pergunta básica, que país a gente quer ser? Onde a gente quer chegar na educação, na economia, no meio ambiente? E o segundo passo, que talvez seja o mais difícil, é construir o tal instrumento para botar esse projeto em prática. Ou seja, não basta ter o plano, tem que criar um movimento político e social com força para tirar do papel. Agora a gente chega na parte final da análise, e, sinceramente, é a parte mais preocupante. O autor deixa bem claro seu receio sobre o que pode acontecer se uma solução como essa não for encontrada logo. E aqui vem o grande alerta do artigo. O autor usa uma ideia do Karl Marx, não por ideologia, mas para descrever um tipo de colapso de estrutura. É aquele momento perigoso, em que quem está no poder já não consegue mais governar e quem está embaixo, sem um projeto alternativo, fica perdido. O resultado disso, segundo essa lógica, é a desagregação social. É como se o tecido que une a nação começasse a rasgar. E onde é que o autor vê esses sinais de desagregação? Basicamente, em todo lugar. Ele diz que os sinais são claros e avassaladores e vão muito além da política, atingem as questões sociais, a cultura e aparecem numa perda profunda de identidade e de valores que a gente tinha em comum.
É uma crise que, na visão dele, afeta tudo. E no fim, a análise nos deixa com essa pergunta, que é um resumo de tudo e, ao mesmo tempo, uma provocação. Diante de todos esses sinais e da falta de um projeto claro, o autor joga no ar a questão: será que não estamos vendo um processo de desmoronamento? É uma pergunta pesada, sem resposta fácil, que fica para a gente pensar sobre qual caminho o país pode seguir daqui para frente.